Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 13. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o único que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astro no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Vamos repetir aqui o versículo, glórias a Deus. O versículo 9, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Vamos de novo. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. A nossa única esperança. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Aleluia, Jesus. Por isso que nós devemos confiar em Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus, que vai falar aqui hoje como Ele quer, a hora que quer e como quiser. Glórias a Jesus. Aleluia! Porque Deus, Ele é fiel. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz: em nenhum outro nome há dado, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo que devemos ser salvos. Glórias a Jesus. Vamos meditar. Vamos meditar. Só que antes de entrar esse manancial de rios de água viva, estarei deixando uma pequena lamentação para a nossa meditação. Não precisa ir para lá não, eu vou ler e você ouve, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Estou escolhendo aqui a Bíblia para a leitura. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 1 ao 2. Como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa? Tornou-se como uma viúva, a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias.
tornou-se tributária. Continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se voltaram, se houveram alevosamente com ela. Tornaram-se seus inimigos. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição, por causa da grandeza da servidão. Habita entre as nações, não haja descanso. Todos os seus perseguidores a surpreendem das suas lágrimas. Glória a Deus. Era só essa meditação. Estava meditando hoje nas Lamentações de Jeremias e li o livro todo. Deus deu tempo ao tempo para que o povo viesse a se converter, se arrepender, abandonar os pecados, abandonar a imoralidade, a abominação, o incesto, a zoofilia. Deus deu tempo ao tempo para que o povo viesse a se voltar para Ele, não andar segundo o curso desse mundo. Deus deu tempo ao tempo para que os sacerdotes voltassem a pregar a palavra como deveria pregar, para que os profetas anunciassem aquilo que deveria anunciar. Deus deu tempo ao tempo para que os reis, os presidentes, os governadores, os prefeitos viessem a se arrepender dos seus pecados e viessem a instituir leis justas, mas como diz a Bíblia, a lei se afrouxa, a lei humana, e a imoralidade aumenta. Deus deu tempo ao tempo para que os oficiais, os juízes, viessem a se voltar para Ele. E eles não se voltaram. Foram uma minoria de poucos que procuraram a entender o que Deus queria com as suas vidas. E agora nós estamos vivenciando sobre a face da terra, nos 4 cantos do mundo, a nível global, o que é dele, ele vai recolher, ele vai levar. E o que é do diabo, ele vai levar também. O que é dele, no livro de Lucas diz: vem 2 anjos e levam o salvo ao paraíso. Aleluia. E o que é do diabo, vem a morte, a cavalo amarelo, para pegar o perdido e levar ao inferno. A proposta para esta mensagem hoje é: a nossa única esperança. Não temos outra. É se voltar totalmente para Jesus. Procurar saber aonde você está errando e aonde você está acertando. Aonde você está em falta e aonde você está na direção de Deus. A Bíblia diz que Deus confiou em Jesus. Deus confiou em Jesus para que Ele viesse, glórias a Deus, fazer a vontade de Deus através da pregação da palavra de Deus, e assim a obra de Deus viesse a ser feita. Glórias a Deus. Ao observar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Evangelho eterno, eu tenho visto e entendido, aleluia, que Deus
deu tempo ao tempo. Glória a Deus. Homens, mulheres, criança, velhos, Glória a pessoas Deus. de todas as idades, viesse a procurar entender o que Deus ainda queria e quer com a vida de cada um. Aleluia. Mas a Bíblia Glória a diz Deus. que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Glória a Deus. Os homens viveram mais segundo o curso desse mundo Aleluia. e não viveram segundo a vontade de Deus. Quando eu analiso a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Evangelho eterno, eu vejo que Deus perdeu tudo Glória a Deus. para que Aleluia. homens, mulheres, criança e ancião Aleluia. viesse a se chegar a Ele, viesse a se voltar para Ele. Aleluia. Quando eu observo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, em todos os tempos, épocas e lugares, Deus usando tudo que tinha como ferramenta nesse mundo para poder alertar, chamar a atenção, para que o ser humano viesse a se consertar diante dele e fazer a vontade do Altíssimo. Aleluia. Só que existem pessoas no mundo que pensam que vão se eternizar aqui, que acham que vão viver para sempre neste planeta Terra. Nenhum de nós vamos viver aqui eternamente. Aleluia. Nós temos um tempo nessa vida. Glória a Deus. Neste tempo, o que Deus requer de cada um de nós é que nós venhamos a fazer a vontade dele. É que nós venhamos a estar na posição. É que nós venhamos a reverenciar, respeitar o nome que é sobre todo nome. Aleluia. O nome de Jesus. Glória a Deus. A nossa única esperança que nós temos é se apegar com toda a força com Jesus, com a sua palavra e acreditar que Deus pode modificar o que estamos vivenciando neste presente século. Só que Aleluia. quando Deus determina fazer alguma coisa, ninguém faz ele voltar atrás. Glórias a Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz: em nenhum outro nome é dado, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É só através do nome de Jesus. Glórias a Deus. Se nós lermos ali, irmão, no livro de Lamentações de Jeremias, todos os capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, o povo foi devastado, irmão. Sabe por quê? Deus foi dando tempo ao tempo para o arrependimento. E eles não quiseram. Ou só estava querendo saber de pecar, viver a própria vida, zombar de Deus, zombar das coisas santas. E Deus dando tempo ao tempo, usando um, usando outro. E o povo não estava nem aí para as coisas de Deus. De uma tal maneira que até os sacerdotes, os profetas, também se enfadaram
fez? Permitiu as coisas acontecerem de uma tal maneira. Aleluia. Quando lemos aquele livro, irmão, você só vê ali tristeza, angústia, dor, enfermidade, fome, desilusão, tudo quanto é tipo de coisa ruim que aconteceu com aquele povo por não querer ouvir os avisos divinos, por não querer observar os alertas de Deus. Glórias a Deus. Quando eu vejo a Bíblia Sagrada, irmão, a palavra de Deus, este livro, tudo que está aqui é real, é verdadeiro, acontece, não é historinha. Se foram coisas que aconteceram, que é fato, o que aconteceu no passado acontece no presente e pode nos livrar de um futuro ruim. Se estivermos na palavra, a Bíblia garante: nenhum mal sucederá e nem praga nenhuma chegará à vossa tenda. Verdade. Mas se sairmos das palavras para vivermos a própria nossa vida, muitas coisas podem acontecer. Eu não tenho visto acontecer, irmão. E muitos de vocês também têm visto acontecer. Verdade. As pessoas, elas se esquecem que Jesus veio a este mundo para nos dar vida, trazer paz, nos libertar de demônios e para que nós venhamos a andar bem neste mundo. Só que com o tempo, irmão, o tempo vai passando, o tempo vai andando, as pessoas vão se enfadando. Por quê? Porque vão olhando para o mundo, vão olhando para o diabo, vão dando ocasião à carne e se esquece de olhar para Deus. Glória a Deus. Seja Deus. Se esquece de olhar para Jesus. Verdade. Se esquece de olhar para o alto. Porque a Bíblia diz no livro de Salmo: olhai para o alto. Da onde virá o vosso socorro? Glória a Deus. Só que quando eu olho aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Filipenses, onde nós lemos para esta mensagem, Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 16, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Como é que pode criaturas mortais Aleluia. querer zombar do nome de Jesus? Glória a Deus. Querer escarnecer do nome de Jesus? Aleluia. Querer esculhambar do nome de Jesus? Se a Bíblia diz que Deus, olha o que diz a Bíblia, versículo 9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, irmão. Não existe desculpa para nenhum ser humano querer falar: não, estamos protestando nossos direitos, e com essa falsa desculpa de direito querer zombar do nome de Jesus. Verdade. Querer zombar do nome de Deus. Aleluia. Querer zombar das coisas santas. Foi o que eu falei. O pai e a mãe, se vê quem quer que seja, Glória a Deus. esculhambando seus filhos, eles vão reagir. Verdade. Glória a Deus. A mesma coisa é Deus. Aleluia. Os seres humanos passaram do limite. Verdade. Glória a Deus. As autoridades constituintes de todo órgão Aleluia. deveriam ter freado o que estava acontecendo e não frearam. Glória a Deus. Deixaram fazer o que eles fizeram. E o resultado chegou da imoralidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles abriram os portões dos mortos. Deram legalidade à morte. Aleluia. Estão cheirando a defunto.
e vão queimar no inferno, se não se arrependerem Glória a de Deus. seus pecados Aleluia, Jesus. imorais. Aleluia, Não duas Deus. passagens bíblicas. Glória a Vai vir Deus. uma atrás da outra. Só que a Bíblia diz que se Deus exaltou esse nome, que é o nome de Jesus, nós devemos se apegar a Ele, confiar nesse nome, perseverar até o fim, nunca desistir e saber que Deus é Deus e o resto é Baal, e que Deus há de fazer a obra na vida de todo aquele que confiar na palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Glória a Deus. Aleluia. Não é em vão servir a Deus. Aleluia. Não é em vão servir o Altíssimo. Não é em vão ter a presença do Espírito Santo em nossa vida. Aleluia. Quando os discípulos ouviram o sermão poderoso de Jesus, os que não estavam querendo dar em espírito, olharam um para o outro e falaram: dura esse discurso, quem pode ouvir? Eu vou embora. Glória a Deus. E a Bíblia diz que muita gente abandonou Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus chegou para os outros discípulos: e vocês? Vão embora com eles também. Aí um dos discípulos se levanta: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Glória a Deus. Aleluia, Glória a Jesus. A nossa única esperança é se apegar com Jesus Cristo de todo o vosso coração. Glória a Deus. Sem Jesus Cristo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Verdade. Sem Jesus Cristo, nós nunca chegaremos aos céus. Sem Jesus Cristo, muitas pessoas queimarão no fogo do inferno. Irmãos, irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo, glórias a Deus. Ele deixou o céu Glória a Deus. e veio a este mundo para poder te dar vida, para poder devolver de novo a nós o que nós perdemos, que foi a espiritualidade, para depois chegar uma meia dúzia de filhos do diabo, do quinto dos infernos, e querer zombar do nome dele. E o Aleluia. interessante é que um monte de gente bate palma. Os zombadores bate palma porque não conhece a verdade. Porque essa Bíblia diz, a palavra de Deus, o Evangelho eterno que é vivo, que quem ensina a palavra de Deus erradamente e quem ouve a palavra de Deus erradamente e aceita, os dois vão para o inferno, ou a multidão vai para o inferno. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 9, versículo 17, diz assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecerem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu vejo uma pessoa zombando das coisas de Deus, ou zombando de Jesus, eu dou as costas e vou embora. Sabe por quê? E quando o Altíssimo vir cobrar, até quem estava perto dando audiência vai pagar o preço. Você sabia disso? Daqui a pouquinho eu vou falar das punições que estão na Bíblia. Eu falei que eu ia falar isso aqui, hoje eu vou falar. Foram mais de 10 punições contra os filhos da imoralidade, contra os filhos da libertinagem, contra os filhos da orgia, entre outros pecados. Daqui a pouquinho eu vou detalhar. Glória a Deus. Mas o versículo 10 diz assim, irmão: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Para você ver a importância do nome de Jesus.
Essa é a nossa única esperança, irmão. Não temos outra. Verdade. Aleluia. Nós só vivemos ou só somos alguma coisa como ser humano por causa desse nome, irmão. Verdade. Por causa do nome de Jesus. Esta que é a nossa única esperança. O nome de Jesus faz tremer o céu. O nome de Jesus faz tremer a terra. O nome de Jesus faz tremer o inferno. Aleluia. Glória a Deus. E foi o próprio Jesus que falou que em nome dele e pelo sangue dele é para se operar